Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Gente, estamos aí quase no finalzinho. Olha lá, minha Bíblia está bem surradinha. Só esse período de ler, você já percebe que ela é bem manuseada. Ó, ela até deu uma engordada. Ó, ela deu uma engordada, ó. Ela era assim, ó. E agora deu uma engordada. Mas faz parte, nós precisamos manusear a palavra de Deus para que assim possamos ver e crescer na palavra do Senhor e no seu caráter, aquilo que Deus tem nos incentivado a fazer, buscá-lo intensamente. E nós usamos a Bíblia para isso. Então, por isso, sem mais delongas, vamos lá para a nossa leitura de hoje. Muito bem, muito bem. Pegou coffee ou chá ou o que for para a nossa leitura? Estamos no finalzinho, estamos aí avançando cada vez mais. Hoje nós vamos começar a ler Daniel. Ezequiel ficou para trás agora. Vamos lê-lo ano que vem na leitura. Você volta, faz o ciclo de novo ou você lê a qualquer momento a palavra de Deus, ler Ezequiel, estudar a palavra. Então, isso é algo que eu incentivo também. Uma coisa, aqui nós estamos lendo e nos enchendo, ok? Existe a devocional que você vai pegar a palavra de Deus, vai ler um trecho e você vai meditar sobre ela. Deixar aquilo ruminar, né? Ruminar é deixar a palavra de Deus fazer o seu efeito, pensar sobre um ponto específico. E daí nós temos o estudo da palavra, que é você pegar a palavra de Deus e estudar grego, contexto cultural, o que eles estavam falando, aonde Paulo estava pregando, qual o contexto que Jesus vivia, o que Ezequiel fazia ou não. Por isso eu digo que aquela tabela antiga, cronológica, ajuda você a entender o Antigo Testamento, principalmente. E essas três formas seriam as adequadas de você adotar no seu dia a dia. Mas aqui nós vamos ler a palavra de Deus, deixar aquilo entrar no nosso coração e na nossa mente, beleza? E como vocês sabem, nós fazemos a leitura da palavra de Deus em 365 dias, que é essa daqui, que eles já separam nos dias. Então não é por passagem, mas é separada por dias, trechos do dia. Então a gente lê o Antigo, o Novo, Salmo e Sabedoria. Então, abra lá, Daniel 1, 2, 23. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Antes de você continuar, lembre-se, aqui é um negócio interessante. Qual era o nome de Daniel, o nome babilônico de Daniel? Porque vocês vão ver no trecho que fala sobre... A gente normalmente fala Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, verdade? Qual que é o nome de Daniel? Às vezes a gente não percebe isso, mas ele também tinha um nome babilônico. E qual é o nome real dos amigos dele? Ananias, Misael e Azarias. E é interessante. E o nome de Daniel é? Já vamos ver. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia.
Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. A fim desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a de Daniel, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, Misael Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber o que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois comparem a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que eles dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que o sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente, conte o sonho a esses seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela 2ª vez: que o rei conte o sonho a esses seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses.
e esses não moram entre os mortais. De certa forma, Deus não mora entre os mortais. E ao mesmo tempo mora, porque ele estava no meio do povo. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu um decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir-lhe que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E aí ele vai revelar para o rei, e assim eles vão ser colocados em uma posição muito mais nobre perante o rei Ciro. 1 Pedro 3:8, 4, 6. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para que isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua no mal e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratiquem o bem. Busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se não forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo e qualquer que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas faça isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado,
para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Existem várias controvérsias aqui. A gente percebe que fala sobre Cristo que pregou aos mortos. Noutrora foram obedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então, assim, muita coisa Pedro coloca aqui e é um estudo vasto a respeito do que ele fala. Uns falam que aqueles que não tiveram a oportunidade de serem remidos pelo sangue de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo, anteriormente até Abraão, até Adão, tiveram essa oportunidade nesse momento. Alguns dizem isso. E outros dizem, tem outras linhas. Então, eu não vou entrar por menores a respeito. Agora, uma coisa eu digo. Deus, Ele ama, a salvação, ela é uma mensagem, uma oportunidade para todos, mas nem todos vão aceitá-la. E ao mesmo tempo, mesmo estando dentro de uma instituição igreja, pode ser que meu coração não seja do Senhor, de Cristo. E aí eu digo assim, céu e inferno, eu digo assim, Deus, Ele é justo. Então, nós precisamos ter a consciência nele, sabendo que você ama. Eu não posso dizer se você ama ou não, só digo que os frutos dirão naquilo que você acredita. E alguns pastores falam exatamente o contrário. Deus ama você, não importa. Eu já ouvi pastor falando assim, se quer beber, pode beber, se quer fazer, pode fazer. Porque Deus ama, Deus não é cruel. Lembre-se que a justiça de Deus existe um nível que vai além do teto aqui, digamos assim, aqui é o nosso teto. A justiça dele é aqui. Por isso que nós precisamos do sangue de Cristo. E você precisa ter Cristo como seu Senhor e ter Ele do teu lado. Salmo 119, 6, 5, 80. Tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que destes ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos que me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que sempre teme
o Senhor. Mas o que endurece o seu coração cairá em desgraça. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, que você possa ser sábio, que você possa temer ao Senhor, que você possa compreendê-lo cada vez mais através da leitura da palavra e que você seja edificado e transformado através dela. Ok? Dito isso, eu sou o pastor Christian. Assine o canal, ative o sininho, dá um like, compartilha e comente. E assim o YouTube vai entender que é muito bom compartilhar esse conteúdo com as pessoas e para que elas sejam edificadas em Deus através da palavra. Deus abençoe você e aguardo você na leitura de amanhã.